Hoje eu vou te mostrar todos os jogos de Dragon Ball para Game Boy Advance, então fica comigo e bora pro vídeo. O primeiro jogo é o Dragon Ball GT Transformation. Esse daqui é de plataforma no estilo Final Fight, onde você sai batendo e metendo a porrada em todo mundo. A gente consegue aqui jogar com o Goku, com o Trunks e com essa menininha aqui que eu não sei o nome. Inclusive, se você souber, comenta aí. Eu fui jogando um pouquinho pra mostrar pra vocês o jogo e consegui até mesmo chegar no primeiro boss. Pena que eu levei uma surra. E bora pro próximo jogo. Esse daqui é o estilo meio RPG e é o Dragon Ball Z Boost Fury. Não sei se eu pronunciei certo, tá bom? Mas enfim, você entendeu. Bom, o jogo é interessante, tem bastante diálogo e tem uma história bem legalzinha. Claro que eu fui jogando um pouquinho pra vocês darem uma olhada, né? E depois de bastante diálogo eu cheguei nas primeiras lutas. E o modo de combate dele é bem diferente, é interessante também. Esse estilo meio RPG, no estilo meio Zelda, né? Enfim. Consegui chegar até mesmo nesse primeiro carinha aqui, ele é como se fosse um boss, né? Só que ele é um amigo. Aí depois de ganhar dele, ele entra naquela casinha ali, você não consegue entrar. Você precisa passar de nível pra conseguir entrar. Então eu voltei, né, na floresta e comecei a lutar com os monstros até upar. Depois que eu upei, eu voltei lá pra falar com esse carinha de novo. Aí ele me ensinou a soltar o Kamehameha. Me ensinou a teleportar. E depois disso aí, eu fui pra um torneio. E no torneio a gente luta com esse bichinho verde aí. Foi uma boa luta até, deu pra testar bastante o combate aqui no jogo. Eu tava até ganhando dele já ia ganhar. Aí a gente virou Super Saiyajin. Só que quando a gente virou Super Saiyajin, a vida dele encheu tudo de novo. E aí eu tinha que começar a derrotar ele de novo. E nisso daí, simplesmente eu acabei perdendo. E esse é um dos meus favoritos, é o Dragon Ball Z Super Sonic Warriors. Ele tem o modo Link, que dá pra você jogar com algum amigo seu, se tiver ao seu lado. Tem como você fazer conexão Bluetooth, tá? Se for o emulador do My Boy. Aí esses são os personagens que tem no jogo. Tem também liberado lá embaixo o Vegeta e o Freeza, mas eu tinha esquecido de gravar. E aqui é o modo de combate do jogo. É bem bacana, tá? Eu joguei bastante com meus amigos também na escola esse. Eu falo também porque o primeiro lugar daqui, ele é o melhor e eu joguei muito com meus amigos também. Eu falei uns 50 também, mas tá bom, né? Aqui é um modo de luta que ele não é só em plataforma, tá? Mas ele é meio que em 360 graus às vezes, sabe? Você consegue girar. Eu até tentei jogar um pouco aqui, mas eu não tô tão bom igual antes. Antes eu sabia até os especiais aqui, mas hoje em dia eu não lembro nem os botões. Quando a gente solta algum poder especial aqui, tipo alguém que dama ou algo assim, aparece na tela uns desenhos muito loucos, fica bem da hora mesmo. Pena que eu não consegui gravar isso porque eu não lembro mais como faz. E agora a gente tem aqui o Dragon Ball Z Taiketsu. O nome vai aparecer um pouquinho atrasado, mas vai aparecer aí já já. E aqui é o modo de combate dele, né? Eu achei que os personagens aqui são muito lentos e o modo de luta é meio zoadinho. Não gostei tanto quanto os outros. Mas ainda assim eu gravei pra que vocês pudessem ver como é o jogo. Pode ser que vocês joguem bem e talvez gostem desse jogo aqui. Mas eu particularmente não gostei, viu? De verdade, aqui eu acelerei um pouco o vídeo, mas os personagens são bem lentos, nem parece que é Dragon Ball, cara. Sobre os controles do jogo eu não consegui descobrir nada, não sabia nem onde soltava um Kamehameha. Então foi basicamente isso, eu só gravei a lutinha. E agora a gente tem aqui um Dragon Ball no estilo diferenciado. Esse daqui é o Dragon Ball Z The Legacy of Goku. Logo no início aqui, a gente já começa com aquela história que aparece no anime, onde esse carinha ali aparece e já rapta o Gohan. E aí o Goku vai atrás dele e é aquela história toda do anime. Então eu fui jogando um pouquinho pra vocês darem uma olhada. Ele tem bastante diálogo também, é no estilo meio RPG. Mas eu achei bem interessante, porque ele se passa naquela história do anime mesmo. Porém, eu acabei perdendo bem rápido aqui no jogo. E olha que o bichinho nem era tão forte, mas eu fiquei tentando procurar como é que fazia as coisas, os golpes, e perdi bem rápido. Mas pra você que gosta aí, já deu pra ter uma noção de como é que é o jogo, né? Deu pra ter um gostinho. E agora temos aqui o Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2. E esse daqui segue o mesmo estilo do jogo anterior, tá? Ele é o 2. No caso, só muda a história. E também muda um pouquinho os gráficos, né? A gente começa aqui jogando com o Trunks, onde ele vai tendo uma conversa com o Gohan e acontece algumas coisas e tal. E depois a gente passa a jogar com o Gohan. Como já faz muito tempo que eu não assisto, talvez eu errei o nome dos personagens, tá? Eu falei Gohan, mas eu nem lembro mais o nome desse pequenino aí. Eu acho que o outro era o Gohan, o grandão. Não sei. Enfim, se eu errar, vocês me corrigem aí nos comentários. Então eu fui jogando um pouquinho também com o Gohan. E depois que a gente sai de casa, a gente encontra ali o Goku. E nesse encontro com o Goku, de repente acaba aparecendo também o Freeza. Aí eu lutei com ele. E olha só como foi a luta. Mais uma vez eu perdi feio. Mas já deu pra você ter uma ideia de como é o jogo de novo, hein? E esse próximo agora é o Dragon Ball Collect Card Game. Pra falar a verdade, esse daqui pra mim foi um dos piores, eu não gostei nada desse jogo. E talvez eu não gostei pelo fato de eu não ter conseguido jogar direito e de não ter entendido nada. Quem sabe se você for um cara mais paciente do que eu, você goste desse jogo. Ele tá aí na lista e o link também vai estar na descrição, é isso. Eu não tenho muito o que falar desse jogo, então fica aí com um pequeno gameplay dele. Eu tentei, viu?
E bom, agora o nosso último jogo e primeiro da lista, no caso. Esse daqui é o Dragon Ball Advance Adventure. Ele tem também ali um modo Link que dá pra você jogar com seu amigo via Bluetooth, se você estiver do lado dele aí. E esse sim, eu joguei muito com meus amigos também. Pra esse modo Versus, a gente só tem 2 personagens que a gente consegue escolher no início. Mas pra desbloquear, é só jogar o modo História que você vai desbloqueando um por um. Eu gravei aqui um pouquinho do combate Versus pra vocês terem ideia de como é que é. E nesse Dragon Ball aqui eu confesso, hein, esse daqui eu sou bom. Esse daqui pra alguém me vencer tem que ser muito bom. Eu consigo bater enquanto eu tô carregando o Kamehameha, ó. E ainda solto no ar, viu? Esse daqui eu sou bom pra caramba. E ele também tem o modo história, né? Onde a gente sai andando e metendo a porrada em todo mundo. E sim, ele segue a história do anime também. Segue a história do primeiro Dragon Ball. E se a pergunta que tiver na sua cabeça for: nossa, será que dá pra mim jogar esse modo história com meu amigo? Não. Infelizmente o modo história não dá. A gente só tem o modo de combate ali contra o amigo, tá? Confesso que eu também queria que tivesse o modo Link no modo história pra poder jogar com alguém, mas não tem. Porém, não deixa de ser um jogo sensacional. Esse daqui pra mim é um dos melhores jogos do Game Boy também, viu? E eu fui jogando aqui um pouquinho pra vocês darem uma olhada no jogo, né? Cheguei aqui no primeiro boss, e sim, esse jogo aqui eu sou um pouco melhor do que os outros. Então esse primeiro boss eu derrotei. E cheguei até mesmo no segundo boss. Então fica aí com um pouquinho da gameplay, tá? E se você quiser o download desses jogos todinhos, todos eles vão estar na descrição, tá bom? Esse conteúdo aqui dá um trabalhão, então só por gratidão, deixa o seu like aí e se inscreve nesse canal, viu? Se você curte jogos retrô, séries e essas coisas, então esse canal aqui é o seu lugar. É isso aí, se inscreve nesse canal e é isso. Tamo junto, falou e até a próxima.